Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você está no canal Moisés Lima, o maior canal do Brasil a respeito do integralismo e de Plínio Salgado. Eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal e tem interesse por esses assuntos, que você se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui das nossas discussões e também que deixe o seu comentário aqui no vídeo falando o que você acha a respeito dessas discussões que nós estamos fazendo. Bom, nesse vídeo nós vamos dar sequência à série de vídeos que nós estamos fazendo, a respeito da 16ª sessão plenária ordinária que foi realizada em São Bento do Sapucaí, onde foi discutido ali a questão da homenagem a Plínio Salgado e pessoas falaram contra e a favor da homenagem. Nessa primeira série de vídeos nós estamos discutindo sobre aqueles que falaram contra a homenagem, e depois nós vamos discutir também aqueles que falaram a favor. Se você não viu os últimos vídeos, eu peço que você vá até a parte 1, 2 e 3 e assista, porque eu não vou ficar repetindo argumentos aqui, mas os militantes vão repetir velhas calúnias. Então é importantíssimo que você assista as outras 3 partes. Isso é mais do que só um comentário, é um exercício de discussão sobre cidadania, como nós devemos fazer para barrar o avanço dessa esquerda antidemocrática que, em nome da liberdade, destrói a liberdade. Eu queria começar com uma fala que é a seguinte. Tem tanta coisa para falar, tanta gente aqui que usou o microfone, eu fiquei tentando anotar ali para guardar um pedacinho da fala dessas pessoas. Mas a que fixou aqui, que eu acho que era importante falar, primeiro, eu sou Maíra Dzedzei, eu sou engenheira florestal, eu sou mestre, eu sou doutora, eu sou pós-doutora e eu sou filha de São Bento. Eu vivo em São Bento desde que eu sou um embrião. Dizem... Quando a pessoa, essa é uma técnica muito comum, onde a pessoa começa a sua argumentação apelando para seus títulos universitários. Eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou o Super Saiyajin, eu sou o Megazord. E a verdade é a seguinte, isso não vale um caracol, não vale porcaria nenhuma. Porque num assunto em discussão, o que vale é o poder dos argumentos. Mas a faculdade, o nível superior no Brasil, é um fetiche. As pessoas estudam, relativamente estudam, tá? Eu nem acredito que a gente possa levar em consideração muita gente que fala que estuda, porque elas querem fazer isso. Isso se chama argumento de autoridade. É a famosa carteirada. A pessoa geralmente usa quando ela sabe que o argumento dela é, uma bela bosta. Então a gente tem que ficar muito atento para isso. Quando a pessoa fala, eu sou doutor, eu sou formado em técnica suprassumo das galáxias, e aí fala que 2 mais 2 é 6, você pode simplesmente mandar ele se danar, não tem o menor problema. Então ela veio aqui, começou mal a fala com um argumento de autoridade, e eu já disse em outros vídeos e repito aqui, a universidade no Brasil não tem a menor relevância fora do Brasil. Menor relevância. Justamente porque está aparelhada, principalmente as matérias de humanas, por militância política, que é a coisa mais idiota, essa militância política de esquerda, que nós podemos imaginar. Essas pessoas querem se prevalecer em cima da sociedade organizada e quer montar cabresto em cima das pessoas. Quando alguém dá um argumento de autoridade, como fez aqui a Maíra, o que está subjetivo nessa fala? Que aquele para quem ela está falando, ela deve ser tomada, antes de mais nada, antes de expor os argumentos, como uma grande intelectual. E, ao mesmo tempo, está chamando aqueles que a escutam de burros. Como se você não soubesse o que é melhor para você. E agora ela começa uma série de argumentações. Eu pago imposto aqui, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu fiz tudo aqui, por isso eu mereço ser ouvida. Claro que merece, mas aqueles que deram o seu voto pela homenagem, pediram a homenagem, eles também fazem isso. Também são da cidade, também pagam impostos, criaram seus filhos na cidade. E o Plínio Salgado, diga-se de passagem, é o fundador da cidade. Tudo que há na cidade, toda a pujança que há na cidade, que você diz amar, dependeu em muito do trabalho do Plínio Salgado como deputado. Ele ajudou muitíssimo a cidade. Vai procurar, o Maíra. E mais do que isso, a família dele fundou a cidade que você ama. Então tenha respeito por essa homenagem. Que eu fui produzida em São Bento. Eu escolhi São Bento para criar o meu filho. Os outros também. Eu escolhi. Eu nunca votei em outro lugar sem ser em São Bento do Sapucaí. O meu título eu tirei em São Bento do Sapucaí. E eu voto em São Bento, os meus impostos são pagos em São Bento. Desde a primeira habilitação que eu tive, o meu carro, em meu nome, foi para pagar impostos em São Bento. Hoje, eu convivo com pessoas que são de São Bento,
moradores, nativos, e que têm os seus avós, os seus bisavós daqui, e também convivo com vários que não são. E, pelo amor de Deus, eu começo a minha fala pedindo, em nome de Deus... Bom, chegamos a 1 minuto e 25 segundos da fala da Maíra, onde ela apresentou os seguintes argumentos. Me ouçam porque vocês são burros, eu sou esperta, eu estudei pra caramba. Eu moro aqui, cresci aqui, sou assim, vou morrer assim, e os outros da cidade que se danem, né? Vocês fizeram uma homenagem, mas como eu não gostei, todo mundo aqui paga imposto, mas a minha voz é melhor do que a dos outros. Né? E, por fim, ela fala em nome de Deus. Bom, advogada de Deus. Esse pessoal é assim, né? Vem um em nome dos judeus do mundo, acompanhado de pessoas que pertencem a partidos que apoiam o assassinato de judeus, né? Como é o caso do vídeo 3, vá lá assistir. E outra fala em nome dos jovens, a primeira, vai lá ver, fala em nome dos jovens, e essa fala em nome de Deus, né? Então, o próximo vai falar em nome da comunidade intergaláctica. Né? Então é isso é um argumento, gente, totalmente furado. Totalmente furado. Primeiro que a pessoa ser de esquerda e falar em nome de Deus é uma mentira, né? Você não ama uma pessoa que você faz tudo que desagrada. Então, se a pessoa é favorável ao aborto, à eutanásia, a práticas inumanas contra pessoas inocentes, e fala que é cristão, é grande merda, né? A gente não pode acreditar no que as pessoas dizem de si mesmas. Não, eu sou bom, eu faço pelo povo, coitadinhos, eu quero ajudar o pobre. Nunca acredite na propaganda que alguém faz de si mesmo. Para você ver o que a pessoa realmente acredita, você tem que ver aquilo que ela combate. Né? Essa pessoa aqui, ela está combatendo Plínio Salgado, né? O homem que criou a tríade de Deus, Pátria e Família. Ele está falando em nome de Deus? Né? Nós vamos ver logo mais o que ela pensa da humanidade. Né? Então, se preparem, porque não é coisa boa, não. Que a gente pare com essa rivalidade. Isso é muito feio. A gente está vendo isso no mundo inteiro. E isso é um horror. Exagero. E a hora que o Hermes falou, essa rivalidade é o lado A, é o lado B. Gente, pelo amor de Deus, olha o que acabou de acontecer aqui nessa casa. Uma pessoa que estava usando a tribuna, ela foi ofendida. E por quê? Porque ela estava falando da sua vida, das suas dores, das suas questões. Que mundo que a gente está? Bom, isso vocês não vão acompanhar por aí, não dá para ver, aconteceu entre as pessoas que estavam ouvindo as falas, né? Mas é modus operandi da esquerda. O que acontece? Essa moça que está falando, a Maíra, também é membro do coletivo Mãos Dadas, né? Que, como eu falei no primeiro vídeo, é totalmente tendencioso da esquerda. É um movimento da esquerda, né? Geralmente coletivo quando eu ouço o nome coletivo, quase que imediatamente eu já suponho que é da esquerda. E se você vai lá olhar o perfil daqueles que participam, ou de muitos daqueles que participam do coletivo, fica evidente a inclinação à esquerda. Né? É bonezinho do MST, camisa com a foto da Dilma, de quando ela participava do grupo terrorista VAR Palmares, né, a vanguarda revolucionária Palmares, que assassinou pessoas inocentes durante o regime militar. Né? E como se tivesse algum mérito nisso, né? Houve a anistia, então a Dilma foi anistiada, né? Ela pertenceu a esse grupo e esse grupo cometeu crimes horrendos, né? Então quando você vê a esquerda apoiando o Hamas hoje em dia, não há surpresa, esse é um modus operandi da esquerda sempre que ela pode. Quando ela tem poder e ela sabe que o povo não vai reagir, ela apela ao terrorismo sem problema nenhum. Tá? Isso é um modus operandi dessas pessoas. Então o que acontece é o seguinte, isso tudo que ela está falando aqui nesse momento se refere ao seguinte fato. Vá ver o vídeo terceiro. Né? A moça disse que não quer viver na cidade que homenageia o Plínio Salgado, né? Porque ela só quer viver na cidade se minimamente essa cidade só der atenção porque essa patota barulhenta fala. Né? Se homenagear alguém que eles não gostam da cidade, a cidade é injusta, é maldosa. Né? Então, quando a moça desceu do palanque, uma pessoa que estava na plateia, eu não vi, não a conheço, mas ao que parece teria feito esse gesto, que quer dizer, se você não gosta da nossa cidade, se você não respeita a decisão que a cidade tomou através dos seus vereadores de homenagear o sujeito, vá embora, porque existe o direito de ir e vir, você não é obrigada a ficar aqui, porquanto seja obrigada a respeitar uma decisão democraticamente feita pela cidade. Né? E, com todo respeito, ele está certo. Simples assim, você não gosta da cidade, você pode ir embora. Né? Se você não gosta da decisão que a cidade tomou democraticamente, você pode ir embora. Se você acha que outra pessoa deve ser homenageada, Stalin, Pablo Vittar, Marielle Franco, faça a sua proposta, leve para a Câmara dos Vereadores e se eles aprovarem, está aprovado.
né? E a população democraticamente tem que engolir. Faz parte da democracia. É claro que essas pessoas não acreditam em democracia. Isso tudo que eles estão fazendo aqui é um teatro, porque eles já tinham recorrido à justiça para tentar desfazer a homenagem. Né? E até esse momento eles estavam aguardando o parecer da justiça, que também foi desfavorável a se intrometer no legislativo. Né? O que mostra que tem muita gente do judiciário plenamente ciente do uso indevido do judiciário para destruir a democracia e não querem se deixar instrumentalizar. Né? Cadê a humanidade dessas pessoas? O que está acontecendo com a gente, pelo amor de Deus? Eu gosto muito dessa parte da fala dela, porque ela fala isso. O que está acontecendo com a humanidade? Como se ela estivesse fora da humanidade, né? Dando a entender, vocês são maus, vocês são loucos, vocês, pelo amor de Deus. E quando você acusa os outros, qual que é a contrapartida? Eu sou bom, eu sou puro, eu sou inteligente, porque você está cometendo o erro satânico de querer enxergar os outros através dos olhos de Deus. Isso é um erro diabólico. Né? E eles fazem o tempo inteiro. Mas aí, como ela não conseguiu manter o teatro, ela falou exatamente o que ela pensa a respeito da humanidade. Eu chego Olha aí. A pensar que tem que acabar com tudo e começar tudo de novo, porque não é possível. O ponto que a gente está chegando... Vejam que amor pela humanidade a Maíra tem, né? Fizeram uma homenagem ao Plínio Salgado. Vamos acabar com a humanidade. Eu chego ao ponto de pensar que se todas as pessoas que compõem a humanidade, né, sumissem, fossem mortas, houvesse um tsunami, uma catástrofe mundial e elas morressem, não importa, porque elas não valem a pena. Só a Maíra vale a pena. Entendeu? Então, isso é amor à humanidade? Isso é amor real? Né? O nosso Senhor Deus fez uma aliança com Noé, na qual ele se comprometeu a não destruir mais a humanidade, mesmo por quanto ela seja merecedora, no sentido de seus pecados. Né? Depois, esse próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado, ele vai, através da sua paixão, resgatar o homem. Né? Veja que coisa espetacular. Deus se faz homem e morre pelos nossos pecados. Né? Então isso é a maior prova de que na humanidade há pessoas que valem a pena. E se uma só pessoa no mundo inteiro fosse santa, isso já mostraria que a humanidade não deve ser destruída. Mas não para Maíra. Para Maíra é a mentalidade de Stalin. É melhor que 1000 inocentes morram do que um culpado fuja. Né? Então, embora ela seja pura, porque ela pode acusar o resto da humanidade das suas iniquidades, é bom que a humanidade inteira pereça. Esse é o tipo de amor dessa gente. Não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o discursinho sofístico, o discursinho sentimentalista, argumento pífio que nada vale. Nós estamos aqui, né, aos 2 minutos e 15 segundos da fala dela, não valeu um caracol, só enrolação. Nenhum argumento até agora vale. Né? Quando começa com carteirada, eu já sei que o argumento é uma droga. Quando eu não tinha faculdade, né? Às vezes eu ia discutir com doutores, etc. E quando os argumentos deles falhavam, miseravelmente, a primeira coisa que eles perguntavam é se eu tinha faculdade, na tentativa de me descredibilizar com a plateia. Né? E de uma certa forma ele conseguia, porque, além de tudo, o brasileiro tem a ideia de que esses caras que estudam sabem muito. E não é verdade. Eles sabem muito, muito menos do que a grande maioria da população que nunca fez faculdade. Porque lá eles não estudam a realidade. Eles compram uma ideologia que não representa a realidade. Né? Então, pessoal, quando vocês ouvem essas militâncias falando, tomem cuidado. Isso é tudo sofisma barato de 5ª categoria. Tenha medo dos doutores. Quando a pessoa fala, eu sou doutor, com muito garbo na voz, preste atenção. Foram os doutores da lei que mataram em crucificação Jesus Cristo. Se ela fala em nome de Deus, então ela é religiosa, eu posso falar aqui de religião também. E os doutores da lei não mataram um sábio, eles mataram a sabedoria. Né? Eles não mataram uma pessoa, eles mataram o Messias. De tal forma que é um farisaísmo cegante, o demônio faz festa na cabeça dos doutores. Porque, como está escrito, Deus se oculta dos soberbos. E essa gente que olha para a humanidade como se pudesse olhar através dos olhos de Deus e condena a humanidade que ele próprio salvou, se tem alguém mais soberbo, eu não sei quem é. Para onde a gente está indo? E assim, é uma discussão simples. O portal, se chamar Plínio Salgado, agrega o quê? Para quem? Quem ganha com isso? Eu sei quem perde. Eu estou aqui falando como mãe, como coletivo Mãos Dadas e como empresária. Os meus pais têm uma pousada aqui. 100 pousadas lá, a sua não vai fazer a menor falta.
E aí, a quem agrega, né, ter um portal? Se não agregasse a ninguém, ninguém sugeria, né? Eu acho que toda cidade, todas as cidades brasileiras, elas têm alguma coisa que lembra o seu fundador. A família Plínio Salgado é fundadora da cidade, né? Plínio Salgado salvou o Brasil, não foi uma, não foi duas vezes, não. O Brasil inteiro contra o imperialismo de Moscou. Tá? Sinceramente, se há alguém na cidade que merece ser homenageado, é Plínio Salgado. E se fizerem outro portal na cidade, tem que ser Miguel Reale, que também é de lá. Tá? E se fizerem outro portal na cidade, tem o seu Genésio, que também deveria ser homenageado. Então, vocês ainda têm que fazer uns 5 ou 6 portal para homenagear 6 ilustres filhos de São Bento que fizeram parte do movimento de Plínio Salgado. Então, agrega para todos. Né? Aí nessa reunião, vários ilustres partícipes da vida de São Bento estavam presentes, todos a favor da homenagem. A vida deles não conta, eles não agregam. Né? É porque não existe o outro para essa gente. Né? A quem agrega? Ué, se a patota deles não está feliz, a ninguém mais deve agradar. Né? Mas, olha, a soberba dessa gente só não é maior do que a cara de pau, tá? Que é infinita. A cara de pau não tem medida, então ela é infinita. Há mais de 20 anos, uma das pousadas mais antigas da cidade. E a hora que a gente fala que São Bento é a estância climática. Meu Deus do céu, uma estância climática, nomeando um portal com o nome de um integralista. Eu sou filha de historiadora, né? Mas eu fui estudar de novo. Falei, mas que é esse tal desse integralismo? O que esse integralismo tem a ver? O que é? Qual a associação dele com o nazismo, com o fascismo? E o que é Plínio Salgado? Ela é filha de historiadora, né, mas comete essas gafes históricas. Né? Vem falar de associação com o fascismo e nazismo, então já prova que não leu nenhuma fonte primária. Ela vai mostrar que não leu nenhuma fonte primária, porque ela vai mostrar aqui como se fosse um troféu o que ela lê. E aquele livro não passa de um atestado de imbecilidade. É que nem eu querer conhecer cristianismo, e ao invés de ler o catolicismo da Igreja Católica, que é o que a Igreja escreve sobre si mesma, eu ia ler o livro do Dan Brown, né, Código da Vinci, eu ia lá, de Dan Brown, com as conspirações que o Dan Brown imaginou. Né? Então, que valor tem o livro de Dan Brown para você conhecer a doutrina da Igreja? Nenhum. Né? E quando eu comecei a minha fala dizendo, sou Maíra, sou mestre, sou doutora, sou pós-doutora, que nada mais é do que uma carteirada. Vocês que eu estou desde os meus 13 para 14 anos no integralismo, tá certo? Li todo o material primário do integralismo, as mais de 80 obras de Plínio Salgado, as obras de Miguel Reale, Gustavo Barroso, Jaime Ferreira da Silva, Félix Cotreiras Rodrigues, Tasso da Silveira, Sacerdos, né, que é para bispo, enfim. Deve faltar várias que eu não acessei. E aí, eu digo para vocês que é complexo. Mas a Maíra, ela descobriu integrar a polêmica esses dias, né, umas 2 semanas atrás. E para quem que ela perguntou sobre Plínio Salgado? Ela perguntou para os seus detratores. É que nem se eu quisesse saber quem é Jesus lá em Jerusalém, e eu fosse perguntar para Caifás, que era o sumo sacerdote que mandou matá-lo. Né? Que valor tem isso? Nenhum, né? E pior, né? Ouvir Caifás e sair distribuindo paulada, né? Sair vomitando por aí a opinião do Caifás. Ainda perguntaria para ele, mas perguntaria também para outros, né? Perguntaria para os discípulos, né? Onde está a verdade? Essa senhora nunca veio nos procurar para saber a verdade. Eu não sou da área de história, eu sei. Eu leio. Eu leio. Ela fala com a convicção, né? Eu leio, né? E só quando você pega exatamente esse livro que vocês estão vendo aqui, né, a título de curiosidade, nós registramos tudo a respeito dos detratores do integralismo. Né? E são 2 autores que fazem esse livro. Um deles, numa entrevista, declarou que faz parte do movimento anarquista, o que fez parte na juventude. De modo que ele não é isento, né, porque o movimento anarquista tem os integralistas como inimigos. Né? O outro autor, nada mais nada menos, tem fotos nas suas redes sociais usando camisas vermelhas, onde existe a foice e o martelo e pedindo Lula livre, né, pedir a Lula livre. Então você vê que ele também não é isento. Né? Todas as fontes bibliográficas que ele apresenta aqui e que a Maiara vai usar para dar outra carteirada, as carteiradas dessa moça é infinita. Né? Todas as fontes bibliográficas não são documentos primários, isso é documento que saiu da mão de integralistas. São documentos que vieram de fontes da propaganda anti-integralista do Getúlio e de outros historiadores do passado que também são detratores do integralismo, foram inimigos declarados do integralismo. Aqui tem histórias de estarrecedora burrice, né? Que tem argumentos extremamente falsos que foram usados por outras pessoas que falaram depois da Maíra, então eu vou comentar em outros vídeos. Né?
Olha, é de doer, gente. Assista todos os vídeos, porque eu vou comentar argumentos desse livro aqui nos próximos. É de doer. Esse livro aqui é tão fajuto, né? É tão mentiroso, que ele não vale o papel em que ele está escrito. Para vocês terem ideia, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um artigo escrito pelo Matheus Batista, um sujeito que tem uma pesquisa séria, essa sim com fontes primárias, onde ele desmente esse livro inteirinho, né? De modo que não dá pra gente dizer que isto daqui tem valor de história. No máximo, a gente tem que considerar que isso aqui é uma ficção ruim, né? Uma ficção muito ruim. A sorte desses autores, tá, é porque assim, eles são medíocres demais em tudo. Em tudo que eles tentaram como historiadores, eles são medíocres. Então, eu acho que deve ter sido isso que eles raciocinaram. Vamos pegar um tema que ninguém mais fala dele, e assim a gente escreve o que a gente quiser, a besteirada que a gente quiser, e ninguém vai contestar. Então esse livro, ele parte... essa imagem aqui da Maíra segurando esse livro, ele mostra bem, vamos dizer assim, o espírito dessa obra, né? Que é, as pessoas que me lerem não vão checar as fontes primárias jamais, jamais, e vão acreditar cegamente na merda que eu falei. Então é manipular as pessoas. Eles partem do princípio que nunca surgirão pessoas, né, para contestar o que é dito. Mas nós estamos na era da informação descentralizada e distribuída. Não é mais a época do Getúlio Vargas, né? Então é difícil evitar que a verdade surja, né? E eu busco as informações com fontes. Esse livro aqui, ó, ele tem 8 páginas de referências bibliográficas. Todo mundo aqui sabe o que são referências bibliográficas? Referências bibliográficas é de onde você tira uma informação. Essa informação pode ser verdadeira ou falsa. Vejam o que ela vai dizer. É quem falou. Ela diz que é quem falou, mas quem falou não tem importância se o que a pessoa falou é mentira. É simples assim. O que adianta aí ver o que o senhor Getúlio Vargas disse sobre o integralismo? Era inimigo do integralismo. Quem citou, quem pesquisou, não foi a Maíra. Não foi um movimento integralista. Eu estou falando... O movimento integralista não pode nem pesquisar. E quem dá a verdade histórica das coisas, a verdade histórica das coisas, são eles. Eles são os senhores da verdade, né? A gente tem o documento original. A gente tem o documento fonte. Mas não importa. Importa o que fulaninho disse. O acusado, né, para essas pessoas, ele não tem por que se defender, porque eles dão a leitura da realidade, né? De referências de historiadores. E dentre essas referências, a gente tem aqui o Arquivo Histórico Municipal de Rio Claro. O mesmo que foi citado aqui, acho que pelo ex-prefeito Ronaldo. E daí? E daí? Se eu for lá no Arquivo Histórico de Rio Claro e eu ver lá uma matéria dizendo, no dia 4 de dezembro os integralistas fizeram uma marcha. Aí eu vou lá e escrevo no livro, no dia 4 de dezembro os integralistas fizeram uma marcha, coloco como fonte Arquivo Histórico de Rio Claro. Na sequência eu vou lá e escrevo. E nessa marcha eles mataram 150 pessoas e fizeram várias maldades e picharam paredes e quebraram coisas públicas. E eu tirei isso do meu pseudo-cérebro, né? E daí? Então o que é que está, qual que é o documento marcado que é do Rio Claro, né? Tem que ver isso. Veja o artigo desmentindo esse livro aqui nas fontes. Vamos ver quais são as outras fontes. A gente tem várias fontes primárias, arquivos brasileiros, Fundação... Não tem fontes primárias no livro. Não tem. Tá? É só ir lá procurar que não é fonte primária. Getúlio Vargas. Opa! Fundação Getúlio. Quem? É Fundação Getúlio Vargas, o nazifascista querido da esquerda. O que ficou chateadíssimo com o Hitler e o Mussolini. E que trouxe toda uma constituição governamental do Estado Novo baseado no fascismo. E até hoje a esquerda o chama de pai dos pobres, como transferiu esse título para o senhor Lula, que, como a gente vê, é o pai dos pobres porque faz muito pobre, né? Então o senhor Getúlio Vargas é o mesmo cara que, em 1932, começou uma guerra contra São Paulo, porque São Paulo, cansado dos seus mandos e desmandos do governo provisório, queria a Constituição de volta. Getúlio Vargas fez a guerra contra os paulistas, mentindo nos outros estados que São Paulo queria se separar, fake news velha, para aglutinar pessoas contra os paulistas. Matou o seu próprio povo, um homem honradíssimo, claro. Getúlio Vargas, o cara que mandou atirar contra os estudantes de medicina e morreram lá o Drauzio Camargo Miragá e o pessoal do MMDC, e depois, através do seu departamento de imprensa e propaganda, que controlava a sua ditadura, né, o que saía na imprensa ou não saía, justamente para manipular a informação, disse que foram os estudantes que atiraram contra os seus esbirros. Getúlio Vargas. Pois é, e essa é a fonte do pessoal. Eita lasqueira. O arquivo do Estado de São Paulo, o arquivo do DOPS, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vários jornais.
Vários jornais. Qual deles que podia escrever sem ordem do Vargas? Quando escreviam contra o Vargas, ele ia lá e tocava fogo no prédio do jornal. Né? Então ninguém poderia escrever contra ele. Biblioteca do Rio de Janeiro. Biblioteca só armazena coisa, minha filha. Armazena coisas que falam a verdade e coisas que falam mentira. Isso não é fonte. Né? É uma instituição que aglomera material. Né? Se você for lá e pesquisar sua besteira, você vai encontrar sua besteira. Né? Então isso é mais uma vez cagação de autoridade. Né? É um apelo total para acreditem em mim, porque eu sou isso, sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho esse. Mas o argumento é uma droga. Arquivos italianos, britânicos, norte-americanos e portugueses que falam da história do Plínio Salgado. Não falam não inventa. Olha, essa gente que mete o pau nos americanos, nos estrangeiros, mas quando precisa recorrer à sua mentira, eles são maravilhosos, né? Eles sabem mais do que nós mesmos sobre nós, mais do que o nosso povo sabe sobre si mesmo. Minha filha, se dentro do Brasil vocês fazem essas mentiradas e defendem elas na tribuna, imagina se é confiável a fonte de um estrangeiro sobre o Brasil. Mas mesmo que existam coisas estrangeiras sobre o período, vamos ver o que é que está dito ali. O que é que está dito? Se o fulano cita uma época e o autor do livro usou a fonte desse fulano para falar algo sobre essa época, não é sobre Plínio Salgado, é sobre a época. Né? Então, que valor tem esse monte de pseudo-argumentos da Maíra? Eu não sei, até agora eu não encontrei. Não é a Maíra que está falando. Não, a Maíra, o que ela falou não não vale sou nada. eu que estou afirmando, e nem quem pediu essa tribuna aqui. São historiadores. E esse é um dos livros. Eu trouxe um... Aqui no Brasil se chama corrupto bandido de presidente, tá certo? Imagina, e a patota desses caras dentro da academia de história se chama de historiadores. Né? Eu deixo para cada um que está em casa aí decidir. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo em casa, você é muito e tem muito mais valor do que essas pessoas carregadas de título que sobem numa tribuna para falar tantas besteiras. Por exemplo, a gente tem mais um. E eu trouxe mais um levantou o mesmo livro, né? Esse texto é da Lilian Schwartz. Não sei quem conhece, Lilian Schwartz. Ela é uma professora universitária na Universidade de São Paulo, pesquisadora, renomeada internacionalmente. Mentira, você viu que gritaram lá do fundo, né? Porque é o seguinte, a academia brasileira não vale nada lá fora. Nada. O pessoal lá, a verdade é o seguinte, quem dá títulos lá fora para pessoas da academia brasileira são pessoas da mesma patota de esquerda, tá certo? Porque, academicamente, o Brasil não apresenta estudo algum que vala qualquer coisa há muitos anos. Há muitos anos. Porque o ambiente da universidade está dominado pela esquerda, que é de onde ela tira tanta fonte contra o integralismo. Né? Vejam, por exemplo, os recentes cortes bilionários feitos pelo Lula na educação e um pio de fala da esquerda para denunciar o que foi feito. Né? Porque a gente que, se houver qualquer problema, se houver qualquer deslize fora da patota, eles caem em cima matando, mas dentro da patota não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Então, é comprovado, isso vocês podem dar um Google aí, joga no Google, pesquisa, que 50% das pessoas que se formam no Brasil sofrem de analfabetismo funcional. Vocês sabem o que é isso? Não entender aquilo que lê. Né? Para vocês terem ideia, o próprio vereador que propôs essa lei que quer tirar o nome de Plínio Salgado, ele foi corrigido por uma das pessoas que falou a favor de Plínio Salgado, porque a redação da lei estava completamente errada. Errada. Tá? Então essa é a academia brasileira. Quando o sujeito dá uma carteirada, ele tem 50% de chance de estar dizendo para você que é um analfabeto funcional. Proprietária de um terreno aqui em São Bento e uma casa. E ela fez um texto que, a princípio, eu não ia usar a tribuna para falar livremente, igual eu estou falando, era para ler o texto dela. Só que eu não consegui, porque eu achei que a gente falar com as nossas palavras e falar todo esse sentimento e essa discussão, até porque, gente, não é só a Maíra, não são só os historiadores e nem só quem usou a tribuna. A gente tem várias matérias, está na mídia. Hoje, a mídia está nos assistindo. E, independente... Vamos falar, né, rapidamente, né? É a Globo, né? Que vocês sabem muito bem o viés da Globo. É a fazedora oficial de fake news, né? A Carta Capital, né? Que tem uma penetração gigantesca entre os comunistas, porque entre a população não tem nenhuma adesão. E é tudo leitura enviesada da realidade, né?
que pende, evidentemente, para um lado ideologizado das O que coisas. acontecer aqui nessa casa do que os nobres vereadores se E outra, o inferno inteiro pode estar me assistindo, o inferno inteiro pode estar assistindo. Né? Mesmo assim, a gente tem que defender a verdade, tá? Defender a justiça. Foi para isso que os integralistas colocaram crucifixo nas repartições públicas, né? Para que, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, nós sempre lembrássemos da injustiça cometida contra a verdade e defendêssemos a verdade. Né? Mas, atualmente, a esquerda quer isso, é o império de Caifás, o império de Mamon. Né? posicionarem, defenderem e votarem, a gente vai estar na mídia. E, pelo Grande amor coisa. de Deus, para que uma homenagem singela? A gente quer uma homenagem? Então vamos fazer uma homenagem numa casa. Como foi a casa de Miguel Reale? Como foi a Casa de Cultura? Agora a gente vai colocar num portal, num espaço polêmico. Qual a necessidade disso? A gente fez um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, como alguns citaram, tem 2.200 assinaturas. Essas 2.200 assinaturas têm moradores de São Bento, visitantes de São Bento, é minha preocupação como empresária. 2.000 pessoas no abaixo-assinado de internet significa pouquíssima coisa, né? Os vereadores foram eleitos com bem menos do que isso, porque a cidade, fazendo a divisão proporcional, não oferece 2.000 votos a ninguém. Isso mostra que esse abaixo-assinado foi maliciosamente, absolutamente de fora, né? Majoritariamente de fora. E é óbvio que existem 2.000 burros no mundo. Como que não ia achar 2.000 pessoas para assinar isso daí? Né? E achar, a esquerda consegue achar numa eleição uma população suficiente para fazer um presidente. Né? Então, é lógico que ia ter 2.000 pessoas, como não? Da área de turismo. Gente, falar do turismo na cidade é até vergonhoso ela falar isso, porque eu conheço tanta gente que vai para essa cidade só para ver o que pertenceu a Plínio Salgado, que a casa onde ele nasceu, ela foi fechada de tanta gente que arrancava a lasca da parede para levar de recordação. Né? E aí, no mapa turístico da cidade, eles nem consideraram a casa de Plínio Salgado ou o que fosse relacionado a ele. Né? Então não é gente honesta de jeito nenhum. Você quer melhorar o turismo? Bota lá o busto do Plínio Salgado na cidade, painéis explicando a história dele, faça um museu, arrume os túmulos da família Renault, e vocês vão ter um turismo muito maior do que vocês imaginam, de pessoas que amam o integralismo, gostam do integralismo, gostam de Plínio Salgado, e também das pessoas que são contrárias. História é história. Né? O personagem histórico ele não existe necessariamente para agradar uma patota. Ele existe porque ele se fez. Né? E a existência dele não pode ser ignorada. Estão falando. Temos vozes que são contrárias. Quem quer esse nome? Para quê? Quem vai ganhar com isso? De novo, o mesmo argumento. Quem quer? Quem quer? Quem fez homenagem, minha filha? Oh, que chato. Eu sei quem vai perder. E o porquê vai perder. E, sinceramente, vai me envergonhar demais ter a minha cidade lembrada dessa forma. Não é sua cidade, filha. É a cidade do povo aí. Você é parte do povo. Esse é o problema que você não entendeu até agora. A sua voz não é a voz de Deus. Que todo mundo que não ouve cometeu pecado. Qual a necessidade disso? Sinceramente, olhem para si e pensem o que a cidade de São Bento do Sapucaí ganha com isso. E não nós, individualmente. Porque a gente tem que olhar para o todo, a gente tem que olhar para fora. Tem que olhar para o todo. Turismo, a gente tem que olhar para as outras vozes. E para o futuro, exatamente, para o futuro de São Bento. Então, onde a gente quer estar amanhã? O que a gente quer atrair amanhã? Não é uma discussão de A ou B. A gente não está aqui para polemizar. A gente está aqui para mostrar que... Claro que é para polemizar. Tanto que a sessão nem conseguiu terminar de tanto que polemizaram. Né? Não finja que vocês são pelo todo, porque se fosse, tinham respeitado a decisão democrática, não tinham entrado na justiça, não tinham feito essa sessão fajuta, né? Porque se você está esperando a decisão da justiça, mostra já que você não acredita no legislativo. Isso é claro como o sol. Né? Não finja que você quer ouvir os outros, você quer ouvir a sua patota que você acha que domina a verdade. Existem, sim, desvantagens. E elas precisam ser olhadas por vocês, nobres vereadores, porque a responsabilidade é de vocês. E vocês precisam, sim, justificar aqui o porquê que vocês... Valha-me Deus que isso não aconteça, mas caso vocês decidam que um portal de uma cidade turística, estância climática, deva permanecer com o nome de Plínio Salgado, valha-me Deus que vocês tenham uma justificativa que não os envergonhe. Não os envergonhe, porque é uma coisa que eu... Só o fato, minha filha, deles não terem caído nesse monte de discurso esdrúxulo que até agora foi feito, já é motivo de muito orgulho. Só o fato de não terem sucumbido nesse primeiro momento às pressões que vocês fizeram é um ganho para a democracia histórico para a cidade. Tá? Que Deus abençoe essa população valente, né, que honrou o seu co-cidadão Plínio Salgado,
que para o Brasil representou uma resistência atroz contra a ideologia que ora é defendida, entre outros, pelo coletivo Mãos Dadas, né, que matou ao redor do mundo 100 milhões de pessoas essa ideologia. Que bom que esses vereadores resistiram, não todos, claro, mas aqueles que resistiram. Povo da cidade, vocês têm heróis ao redor dessa mesa, não só pessoas que sucumbem a gritos. Olhem os heróis, honrem os heróis, honrem as pessoas que fizeram por merecer o seu voto na cidade. E votaram para manter a homenagem. Resistiram a essa primeira iniciativa desses verdadeiros destruidores da democracia, né? Sempre falo pro meu filho, estar do lado certo nos dá conforto. Por isso que eu tô Você confortável. deita na cama e fala, eu não tô pensando por mim. Não é para mim. Isso não é uma... Para de falar. Então é para quem? Para a humanidade que você quer destruir? Você falou que não vale a pena? Que tinha que acabar? Então, quando você pensa na humanidade, você quer destruí-la, é melhor você nem pensar, pense só por você. Até porque toda essa luta que você está fazendo é para destruir as pessoas, a decisão das pessoas, né? Então não fale pelas pessoas, não julgue a humanidade, pense por você, é um favor que você faz. Discussão minha. É para amanhã, é para os meus filhos, para os filhos de vocês, é para os netos. A gente quer uma cidade que agregue. Uma cidade que some, que receba e que acolha. Assim como eu digo para os meus amigos que é a cidade que eu moro. É a cidade que eu escolhi. É uma cidade que acolhe. Não é isso que a gente viu aqui agora. Essa não é São Bento. A Renata fez um depoimento na outra fala dela, encantada com São Bento, com seus vizinhos, com a recepção. E é isso que a gente quer de São Bento. Eu não quero um portal. Mudou, né? A pessoa diz assim, olha, vocês... Eu lembro de uma história, vou contar rapidamente. Uma vez um sujeito que trabalhava comigo falou assim, nossa, eu trabalhei uma vez com um senhor que era uma pessoa abençoada, um homem maravilhoso, de primeira categoria, assim, respeitava todo mundo, só que eu descobri que ele não prestava, porque ele chegava lá e cumprimentava todo mundo com Anauê, ele era integralista. Então, olha como é a mentalidade dessa gente. Eles gostam daquelas pessoas, eles veem que aquelas pessoas são legais, mas se defende politicamente uma coisa que eles não acreditam, imediatamente ela passa a ser ruim. Então aqui ela está falando da hospitalidade da cidade, de tudo de bom que ela faz, né, de tudo de bom que esse povo faz, de como são acolhedores, ela constata todas essas virtudes, mas porque homenagearam o Plínio Salgado, então agora eles são maus, são meus inimigos, eles querem o mal das pessoas, né, eles não são acolhedores. Né. De onde ela tirou isso? É uma contradição em si. Se as pessoas são boas e defendem esse sujeito, talvez esse sujeito seja defendido por boas pessoas, porque ele não era mau. Não é isso o mais óbvio? Com o nome de um integralista. E olha, gente, eu preciso ler só um pedacinho do texto da Lilian, tenho quantos minutos? 2. Lilian Schwartz. Como disse, uma professora titular sênior da Universidade de São Paulo. Ela é uma pesquisadora internacional. Vai gastar um tempão para dar a carteirada da Lilian também. Em Sinton, tem um outro pesquisador da USP aqui, o Henrique Carneiro. Outra carteirada. Ambos pareceres, e além de outros, estão sendo juntados ao processo. Ao processo? Que está rolando. Tá vendo como respeitam a decisão da Câmara? Ela tá falando do processo que eles... se a Câmara não nos atender, o processo jurídico vai. E defende a democracia. E lembrando que o juiz deu o parecer pedindo complementações e opiniões de pesquisadores e Mentira, ele só disse que o judiciário não tem nada a ver com a questão. Historiadores. O processo ainda está em julgamento. E alguém disse, ai, que vergonha ter que voltar aqui. Vergonha vai ter que ser voltar aqui depois de um processo julgado. Vergonha deviam ter eles, de terem apelado para a justiça. Querendo que a justiça cerceie a decisão do povo. Que democracia é essa? Deve ser a democracia popular da Coreia do Norte. Democracia que o PT gosta tanto, né? Que esses partidos gostam tanto. Estamos vendo outras jurisprudências no Estado e no país. Então, será que vale a pena? Acho que isso é mais vergonhoso. É uma ameaça. Ela fez uma ameaça para a Câmara de Vereadores. Inacreditável essa gente, inacreditável. Aproveitar a casa cheia, vários debates, várias colocações, várias justificativas. Então, gente, só lendo aqui um pedacinho da história. Não um pedacinho da história, é um artigo escrito por uma pessoa. É de minha opinião, historiadora que sou. Olha, presta atenção, é de minha opinião. A tal da historiadora vai começar a sua fala dizendo, é minha opinião. Só que opinião é que nem vocês sabem, cada um tem o seu. Essa celebração precisa ser sustada, com o perigo da cidade não lembrar e exaltar a democracia, mas virar exemplo de elegia ao fascismo, à ditadura, ao golpe militar e ao autoritarismo. Quanta besteira, meu Deus. Só para vocês saberem, tá? O Plínio Salgado, ele era um cara que, quando os comunistas estavam sendo perseguidos na época do regime militar,
eles procuravam o Plínio Salgado para conseguir serem libertos do cárcere, porque eles conheciam a índole do Plínio Salgado. Foi o Plínio Arruda Sampaio, né? Era um sujeito que admirava profundamente o integralismo e ainda calava os seus militantes para dizer que integralista não era burguês. Né? Mas esse tipo de comunista não existe mais, agora só existe a esquerda progressista, inábil, mentirosa, caluniosa, da pior qualidade. Né? Então falar que o Plínio Salgado é fascismo é um erro tão grande que já nem vale mais menção. Eu comentei nos outros vídeos anteriores, provavelmente terei que repetir nos próximos. Né? Mas bom, é a opinião da moça que escreveu o texto. Né? Isso da nossa cidade é o que a pesquisadora está falando. E ela é referência no tema. Mas ela disse que é uma opinião. E não sei se alguém que usou essa tribuna e esse microfone tem perto da competência, autoridade e referência para falar sobre o tema. Vejam, ela acabou de falar que todo mundo que usou a tribuna não tem competência para falar sobre o tema. Eu concordo. Né? Esses que falam contra o Plínio Salgado não têm competência para falar do tema. Só que aquela que é fonte básica dela, que é a Schwartz, que ela está lendo o texto, diz a minha opinião. Ou seja, a melhor pessoa que falou na tribuna, segundo a Maíra, só está dando uma opinião. Não é nem fato, né? Na minha opinião, gente, talvez os americanos não tenham pisado na Lua. Grande coisa, a minha opinião. Né? Não muda o fato. Então, gente, agradeço a todos. Peço encarecidamente que a gente não pense em política. Não. Como que eu falo isso para vereadores, né? Mas não em voto, não em politicagem, talvez. Mas vamos pensar na nossa cidade. O que a gente espera de São Bento? De que forma que a gente pode somar, de que forma que a gente pode agregar e como que a gente pode resolver esse imbróglio para vir aqui na casa discutir outras pautas que são tão importantes para São Bento do Sapucaí. E acredito que todo mundo que está aqui é isso que quer. É o bem de São Bento do Sapucaí. Por isso tinha tanta gente lá, esperando. Esteja defendendo aqui na casa. Você vê, né? Todo mundo quer o bem de São Bento. Né? Todo mundo. Tava cheio de gente ali defendendo o Plínio Salgado. Aí essa gente não conta para eles. Quem defende o Plínio Salgado não conta. Isso é horrível. Né? Porque são os co-cidadãos deles, né? Gente que convive com eles e que na fala dela ela diz que são agradáveis e acolhedores, mas porque homenagearam o Plínio Salgado passam a ser maus. Ou seja, não pense diferente de mim, senão você automaticamente se torna mal. Terrível. O objetivo é esse, que São Bento prospere, que São Bento acolha, que São Bento traga harmonia, paz e só coisas boas. Ah, bom, blá, blá, blá. Bom, deixei aqui todas as pessoas que falaram, eu passo a fala inteira delas. Né? Eu não corto elas, né? Não corto um trecho, tiro. Estou respondendo tudo. Desde já, estou aberto para qualquer debate público que se queira fazer, onde quer que seja, qualquer dia e horário, tá certo? Então, não me venha com essa de que não há diálogo, não venha com essa, vamos discutir. Tá? Essa foi a Maíra, a quem desejo tudo de melhor, desde que esse tudo de melhor não seja a destruição da democracia, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima, não percam o próximo vídeo, logo a gente começa a comentar as falas dos que foram a favor de Plínio Salgado. Belíssimas falas, diga-se de passagem, tá bom? Muito obrigado.